Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo semanal sobre a série documental O Brasil que Dá Certo, os bastidores do Plano Real. Lembrando que essa série tem 14 episódios e hoje aqui no nosso bate-papo nós vamos falar do 9º capítulo. Já chegamos ao 9º episódio, pessoal. Você que está aí nos acompanhando desde o início, lembrando que a Revista Oeste disponibilizou uma degustação do primeiro episódio aqui no canal da Revista Oeste. Você pode acessar para acompanhar aqui melhor o nosso bate-papo, sempre todas as terças-feiras, depois de Oeste Sem Filtro. Eu começo dando as boas-vindas ao nosso querido Guilherme Fiuza, direto do Rio. Boa noite, Fiuza. Boa noite, querida Paula Leal. Prazer reencontrá-la. Boa noite, craque Marcos Lins. E obrigado a todos que estão nos acompanhando no Brasil que Dá Certo. É isso aí, Marcos Lins, diretor do projeto, veio me fazer companhia aqui no estúdio, né, Marcos? Eu fiquei sozinha hoje no estúdio, no Oeste Sem Filtro. Seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Paula. Eu entrei aqui, te vi sozinho, falei, não é possível, vou fazer companhia à minha amiga Paula. Então, é um prazer estar novamente aqui nessa terça-feira para dar continuidade a esse bate-papo desse projeto que é tão especial, né? E escrito e narrado também pelo querido Fiuza. E hoje é um episódio que vai narrar esse início do Plano Real e os desafios, né, desse Plano Real. É bem interessante. Eu quero registrar que não estava sozinha aqui, Marcos, em frente às câmeras sim, mas Márcio e Fred estão comigo aqui no estúdio, sempre me fazendo companhia, aqui dando aquele apoio moral. Eles ficam em silêncio. Por trás das câmeras, que é importante também. Senão o programa não vai. É claro, tem toda a equipe aqui, mais o pessoal lá do Switcher, enfim, é trabalho em equipe. Bom, e lembrando a você que nos acompanha, você que está aí acompanhando toda semana esse bate-papo, para adquirir esse curso, essa série documental, é só entrar em oestecursos.com ou então apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Se você adquirir hoje, já pode maratonar, então, 9 episódios. É isso, né, Marcos? Exatamente, exatamente. E também tem o nosso cupom. Temos o nosso cupom. Conta aí como é que funciona o cupom. Na hora que você for fechar, você bota o 9º episódio, você vai receber 20% de desconto, né, para comprar hoje. Então aproveita essa oportunidade, está cada vez mais emocionante. Estamos indo para a reta final, né? Depois desse, já vamos para o 10º episódio. E agora o bicho está pegando porque o Plano Real está no ar. Ele entrou para valer e ele vai sofrer muitos reveses e várias coisas que a gente tem elogiado tanto. A nau vai começar a querer afundar, mas o Plano Real vai sobreviver e a gente vai contar essa história. Bom, para a gente iniciar o nosso bate-papo, só lembrando, o pessoal aqui, o apoio, está inserindo o link para você que está aí nos acompanhando no chat. Você clica direto, já tem acesso ao cupom com esses 20% de desconto, presentaço aqui da Revista Oeste para você. Antes da gente começar o bate-papo, vou pedir para a produção exibir o trailer desse 9º episódio. Mesmo com o Plano Real dando certo e a faxina no Estado brasileiro indo de vento em popa, as forças da sabotagem continuavam em ação. A faxina financeira dos estados brasileiros, embora não parecesse, era um dos pontos fundamentais da política econômica. Desenterrar esqueletos milionários, trazer dívidas para a luz do dia e renegociá-las, tudo fazia parte do trabalho insólito de tirar as contas nacionais da clandestinidade, uma vez que não se pode consertar aquilo que não se vê. Estava em andamento uma manobra subterrânea para tirar do Ministério da Fazenda a renegociação das dívidas estaduais. Em agosto de 95, toda a estratégia coordenada por Pedro Parente estava prestes a virar sucata. Marcos Lins, começo com você. Então, em linhas gerais, esse 9º episódio é para dizer que os desafios da equipe econômica não acabaram com a implantação do Plano Real, né? Não, de jeito nenhum. Até que tá escrito na tela, para quem está assistindo a gente, tá lá, o Brasil que dá certo, o vício da sabotagem. Então, esse episódio, ele vai mostrar que quando o Plano Real começou, de fato, né, e começou já a dar certo, a sabotagem ao plano, ela veio pesada, e a gente vai mostrar isso, né? Então você viu que a inflação realmente ela zerou naquele momento, era muito pequena, a economia começava a tirar proveito, né, dessa estabilização econômica
que estava acontecendo e a popularidade do Fernando Henrique Cardoso estava em alta, o que favoreceu muito o Fernando Henrique Cardoso a sua campanha eleitoral para presidente, né, naquele ano. Mas a gente vai ver que mesmo assim, mesmo parecendo que tudo estava dando certo, o Plano Real ele ia enfrentar, né, o chamado fogo amigo, ele ia enfrentar então pessoas de dentro do próprio PSDB querendo sabotar o plano, e também de pessoas fora do PSDB, que seria esse ataque externo de grupos políticos que estavam esperando, né, uma oportunidade para rotular Fernando Henrique com um nome que pegou muito, e ele ficou conhecido por neoliberal por muito tempo, até acabar, né, com o Teatro das Tesouras, mas ele por muito tempo foi taxado de neoliberal, como se o nome neoliberal naquela época era considerado um xingamento. E é isso que a gente tem falado aqui, Paula, esse início, essa introdução que quero mostrar, é que essa questão dos rótulos, elas sempre existiram. As pessoas, elas tentam rotular, colocar pessoas em caixinhas para denegrir, porque fica muito fácil. Quando você vai e rotula alguém, você marca alguém com determinado viés político, determinada qualidade negativa, você vai e agride aquele espantalho, né? É essa tática que tentaram fazer com o Fernando Henrique, e eu e Fiuza, principalmente, obviamente, Guilherme Fiuza, a gente vai contar para vocês essa história. Boa, Fiuza, a gente viu no trailer um trechinho aí desse 9º episódio que você fala dessa manobra que você chamou aí de manobra subterrânea, né? Conta pra gente um pouquinho do que foi isso e como é que ela foi controlada, Fiuza. Pois é, Paula, você vê, estamos sempre, né, sempre, ontem, hoje e sempre, lutando contra os sabotadores. Eles são preparados, eles são resistentes, eu não vou falar resilientes, né, porque, evidentemente, não vamos cair nesses modismos inúteis. Mas eles são renitentes, vou usar as palavras, né, clássicas da língua, eles são renitentes, eles são determinados, os sabotadores. Por quê? Porque eles querem que tudo acabe? Não, porque eles são egoístas, porque eles são parasitas. Então a gente tinha, naquele ano de 1995, um desafio monumental de fazer dar certo, né? O Plano Cruzado tinha esse slogan, né? Tem que dar certo. E deu errado, muito errado. E ali, o Brasil, muito traumatizado por suas sucessivas tentativas de ter um dinheiro que valia alguma coisa, partia mais uma vez para tentar fazer dar certo. E como isso poderia ser feito? Justamente, como a gente fala na série, retirando os esqueletos do armário. O Estado brasileiro, ele é um eterno convite à pendura. Sabe aquele negócio da pendura? O dia da pendura no restaurante é o calote. Então, assim, existe uma parte aí nefasta da cultura, do comportamento, da sociologia brasileira, que é isso, que é o malandro, que ele quer justamente pendurar, se beneficiar e, evidentemente, prejudicar os outros, os demais que são seus contemporâneos e as gerações seguintes. Nesse momento havia, portanto, um esforço gigante para tirar esses esqueletos do armário, todas essas contas, essas dívidas penduradas. E os governos estaduais, Paula e Marcos, eram o paraíso desse tipo de malandragem, porque o controle é menor. O Brasil, né, infelizmente, essa ideia da descentralização, ela é muito boa, é claro que ela é mais saudável, mas quando a representação não é tão sólida, a chance de consertar é no centro, é onde o poder é mais bem estabelecido. E assim foi nesse momento, quer dizer, digamos, da torre central de poder, partiu um plano para fazer a faxina dos estados. E aí a gente está, né, o dia de hoje, né, terça-feira, eu sempre digo, a nossa série ela é contemporânea. Ela é sobre uma experiência que deu muito certo, mas ela é sobre o Brasil de hoje. E hoje nós estamos discutindo de novo essa tentativa de estigmatizar privatizações. Olha que coisa, olha que assassinato da lógica. Aí tentam colocar lá
os rótulozinhos, né? É da esquerda, é da direita, é do progressista, não sei o que lá. E se você olhar para a história, como a gente está procurando olhar aqui, você vê que a necessidade das privatizações, especialmente das estaduais, bancos estaduais, operadoras de serviço, de energia, de telefonia, foi uma necessidade para retirar justamente essa bocarra, para retirar esse paraíso do sabotador, que é usar o Estado como a pendura, né? O local da pendura, o local do calote. E assim foi feita essa faxina, e essa manobra subterrânea que eu me refiro é justamente porque estava centralizado a operação dessa faxina no Ministério da Fazenda, e aí veio, né, um grupo malandro, que sempre tem, né, o grupo malandro, para dizer que é privataria, para dizer que é neoliberal, para dizer que é não sei o que, esses nomezinhos todos aí, esses conceitos e tal, para tirar do Ministério da Fazenda a renegociação das dívidas estaduais, que era justamente o momento de se pactuar a responsabilidade fiscal, era o momento de você, então, sem matar os estados, né, porque você não podia retirar, né, absolutamente o oxigênio financeiro dos estados, mas criando um acordo para que eles pudessem se manter, pudessem pagar o que era possível pagar e não contratassem mais negociatas, né? E foi assim que o ministro da Fazenda da época, Pedro Malan, colocou o seu cargo à disposição, né? Disse que ou era mantida a operação dessa renegociação das dívidas estaduais, ou seja, do ataque aos sabotadores no Ministério da Fazenda, para que ele pudesse levar a termo a faxina como levou, ou então ele entregava o seu cargo. Isso é um outro tipo de espírito que nós sabemos que é fundamental na administração pública, está em falta, e aquele rápido parêntese para os colecionadores do álbum de figurinhas. Isso aqui não é uma elegia ao Pedro Malan, nem ao partido ao qual ele se aproximou mais, nem nada disso, porque nós já mostramos que, infelizmente, pessoas como ele e outros que foram protagonistas nessa época, tempo depois, inclusive muito recentemente, viraram as costas para o seu legado. Bom, e a gente vai exibir aqui um trecho do 9º episódio para comentar, Marcos e Fiuza, mas antes eu quero ler um depoimento da Adriana Moura, que ela deixou aqui no chat sobre essa série documental. Ela disse o seguinte: assisti ao primeiro episódio do curso do Fiuza sobre o Plano Real. Incrível! História bem contada, com os fatos apresentados de forma a colocar o espectador como um participante ativo do desenrolar dos fatos. Além de resgate histórico, o curso proporciona o resgate cívico. Entender o que leva o país adiante é imprescindível para permitir que o presente se manifeste como promessa de futuro. Parabéns ao Oeste, parabéns ao Fiuza pelo trabalho impecável. Obrigada pelo comentário, Adriana Moura. Eu convido você que está aí nos acompanhando também a adquirir esse produto, essa série documental que realmente está imperdível. Já são 9 episódios, lembrando que a série tem 14 episódios no total, né? Se você adquirir agora, já pode maratonar 9 episódios direto para acompanhar toda terça-feira aqui o nosso bate-papo sobre um novo capítulo que é disponibilizado. É só entrar em oestecursos.com ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela. Lembrando que tem desconto de 20%. É só preencher o cupom 9º episódio, tudo junto para você ter direito aí a esse desconto. Você que já está acompanhando a série pode também presentear alguém, é um belo presente, informação, cultura, conhecimento, não pesa, nunca é demais. E agora eu vou pedir para a produção exibir um trecho desse 9º episódio para a gente comentar um pouquinho. Clóvis partiu então para a criação de uma Câmara de Política Econômica, que reuniria os ministros da Fazenda, Pedro Malan, Planejamento, José Serra, e Casa Civil, mais o presidente do Banco Central, Pércio Arida. O chefe da Casa Civil convocou então a primeira reunião da Câmara, e ela foi um desastre. Dando continuidade à sua estratégia, José Serra abriu os trabalhos apresentando sua proposta de maxi-desvalorização do real. Depois poderiam partir para uma indexação do câmbio, aproximando-se do regime de dolarização, se fosse o caso. Pércio Arida foi receptivo à proposta e Clóvis mostrou-se aberto a estudá-la. Isolado, Malan se deu conta do que estava acontecendo. Se perdesse aquela parada, estaria começando a perder o comando da economia para Serra. Decidiu então virar a mesa.
Marcos, então a gente viu nesse trecho que foi fundada essa Câmara de Política Econômica. Conta pra gente o que aconteceu, que levou a equipe a fundar aí essa Câmara de Política Econômica nesse momento. Não, Paula, é interessante a gente entender e compreender o processo para chegar a essa Câmara, porque nessa Câmara rolou, né, uma questão muito importante, mas eu quero contar como que chegou nessa Câmara, né? Como antes de chegar nesse momento do episódio. O que acontece é que depois que essa equipe do bunker, ela conseguiu construir algo realmente extraordinário, uma política concreta que ressuscitou, né, a moeda brasileira, aqueles que estavam orbitando em torno desse bunker, os políticos, eles começaram a perceber, agora é a nossa hora de trazer as nossas ideias abstratas, perfeitas e maravilhosas para, né, aproveitar daquele momento. E o que surge antes? Como o Fernando Henrique estava começando a sua campanha para presidente, ele chega numa reunião do bunker com um programa dele de governo com 5 índices. Era uma mão espalmada, onde cada dedo indicava o que seria de mais importante para o Fernando Henrique. E ali, e quais são? Era emprego, saúde, educação, agricultura e segurança. Quando ele chega no bunker com isso, ali acende um alerta vermelho para a equipe econômica. Pedro Malan se preocupa com aquilo e Gustavo Franco falou que não queria nem saber daquilo. Por quê? Era um plano super genérico que qualquer partido político, de qualquer viés político, ele poderia aproveitar aquilo. Aquilo era algo vazio, simplesmente eleitoreiro. E aquilo acendeu um alerta. Falou, bom, calma aí, eu acho que a campanha do Fernando Henrique está perdendo foco. O Fernando Henrique, efetivamente, ganhou projeção nacional por causa do Plano Real. E agora o Plano Real parecia que estava ficando no segundo plano. E quem que estava nesse momento ali aconselhando o Fernando Henrique? Era o José Serra. O José Serra, que a gente já comentou várias vezes aqui, ele era um personagem muito importante dentro do PSDB. Ele estava agora ali, desculpa, ele estava ao lado do Fernando Henrique aconselhando e dizendo para o Fernando Henrique que se o Fernando Henrique quisesse, ele ajudaria a corrigir os rumos da política econômica. Então, vai surgir daqui a pouco, que é que você vai comentar, o Fiuza vai comentar, esse embate ideológico. Porque o José Serra, ele pretendia uma coisa e a equipe econômica pretendia outra. E esse mundo concreto, extraordinário, que foi quem fez o Plano Real, e esse abstrato, esse mundo ele ia se chocar em algum momento. E aonde que eles iriam se chocar? Aonde que esse embate foi travado é exatamente na Câmara de Política Econômica, que foi uma maneira que eles encontraram para diluir o poder do Pedro Malan. Mas isso daí... A gente vai jogar para o Fiuza, claro, para dizer para nós quem levou a melhor nessa que talvez tenha sido a grande disputa de poder, embate ideológico no governo depois da implantação do Real. Fiuza, diga lá. Pois é, Paula, excelente aí esse quadro apresentado pelo Marcos. E ao chegar nessa hora da verdade, porque ali, assim, durante um bom tempo, essas pessoas atuaram, muitas delas sem cargos, né? O Fernando Henrique como ministro da Fazenda, do Itamar, e vários desses formuladores do Plano Real, ali orbitando no que a gente chama de bunker. Agora era 1995, era um governo eleito com essas pessoas nos seus cargos e, é claro, disputando poder. E aí, mais uma vez, a gente mostra, né? Nós não estamos trazendo aqui o quadro de um triunfo político partidário, ideológico. Nós estamos mostrando uma experiência de administração, claro, né, com o subsídio político, a direção política que teve, que deu muito certo. É isso que nos interessa. Então, veja como esses decalques, essas legendas da política... Então o que era bom? Era o PSDB? Não, o PSDB estava, no mínimo, dividido. Porque o José Serra, inclusive, nesse momento, Marcos explicou muito bem, queria assumir o comando da política econômica e a sua diretriz era de desvalorização da moeda, que era, evidentemente, um postulado anacrônico, completamente defasado em termos de eficácia, oriundo daquele velho nacionalismo. Exportar é o que importa, então se desvaloriza a moeda
para você conseguir exportar mais e assim você traz divisas e acha que você vai se desenvolver assim. Isso foi uma das grandes rupturas culturais do Plano Real e da equipe do Plano Real. Porque, de fato, essa moeda com valor, que é o que a gente traz aqui, como proposta de observação da realidade brasileira, da história recente do Brasil, como é que essa moeda, o real, vale até hoje? Como é que você não joga fora uma moeda de real? Porque, nessa época, houve a resistência a esses velhos dogmas que levaram décadas e décadas, como sendo ali aparentemente a coisa certa. Falava-se muito de superávit comercial. Bom, você tem um superávit comercial com base na desvalorização do poder de compra da sua sociedade. Não interessa, não vale a pena. Aí o José Serra vinha com esse espectro da desvalorização da moeda. E era o José Serra com vários setores do meio acadêmico, importantes, antigos ocupantes da Fazenda, como Delfim Neto, e Federação das Indústrias. Não era uma disputa fácil. E todos eles, é claro, tentando estigmatizar a equipe econômica. Todos eles jornalistas aí muito gabaritados, fazendo chacota. Vocês não pensem que isso foi fácil. Nesse período, era uma tentativa, né, para usar um termo mais recente, era um bullying permanente. Criaram, como já falei, esse termo privataria, tudo para estigmatizar aqueles que estavam fazendo a reforma pródiga do Estado, aqueles que estavam devolvendo a riqueza a quem produz a riqueza, que é a sociedade, tirando dos gatos gordos. Então, havia, de fato, essas doutrinas ultrapassadas, anacrônicas, dentro desse governo. Prevaleceu a diretriz representada pelo Pedro Malan e os demais formuladores e executores do Plano Real, que eu sempre digo aqui, a formulação foi apenas uma parte. Esta implantação, o que falávamos no comentário anterior, imagina a briga que você tem que ter contra os espertalhões das boquinhas e bocarras dos estados, dos governos estaduais, dos bancos estaduais, das companhias de energia, de telefonia. Isso aí era uma briga gigantesca. Foi preciso coragem, foi preciso ímpeto, foi preciso perícia. E dentro do governo, dentro do Palácio do Planalto, havia essa cisão. É claro, o caminho de uma Câmara de Política Econômica era a velha diluição, você criar conselho disso, conselho daquilo, fóruns que são absolutamente inúteis em termos de administração, mas que acomodam gente, diluem o poder e permitem que aqueles que são os sabotadores, como é o título aí do nosso episódio, né, aqueles que são os parasitas, ganhem. Eu não estou dizendo que os integrantes do governo, do primeiro escalão do governo nessa época, eram representantes dessas alas parasitárias, mas eles estavam defasados nos seus conceitos sobre economia e tiveram que ser vencidos. E a forma como se deu o desfecho disso, que eu falo, né, que o Malan virou a mesa, é porque, evidentemente, que ele estava cercado. Hoje em dia é muito comum, né, a gente ver alguém gritar que a regra é essa e ninguém grita mais alto, fica valendo a regra gritada. E o Pedro Malan não aceitou isso. E ele disse, bom, se nós estamos aqui querendo reeditar o grupo que fez o plano, está faltando gente. Né? Isso era o primeiro ponto dele. E se não era a reedição, né, se era uma nova instituição, ela tirava a autoridade dos ministros. Então, qual é o ministro que manda? Ele deu esse checkmate no Fernando Henrique, que estava muito dividido ali, estava na dúvida, né, o quanto estimulava o Serra, o quanto estimulava o Malan, e o Malan mais ou menos respondeu, não, essa Câmara não reconheço como a autoridade, não existe, né, uma Câmara ser autoridade para definição de política econômica, política monetária, eu quero saber qual é o ministro que manda. E aí, evidentemente, que nessa hora o Fernando Henrique escolheu dar o poder ao Pedro Malan
porque ele sabia que a implantação do plano estava totalmente a cargo dele e da equipe que ele tinha escolhido. O Fiuzi, tem um fato curioso, vamos dar um pequeno spoiler aqui do 9º episódio, porque ao contar essa história, que deu aí ao Brasil uma das reformas mais importantes, né, Fiuza, você destaca um personagem que é um cineasta. Conta pra gente quem que é essa pessoa e por quê. A gente sabe que os personagens nunca são à toa, né? A gente escolhe destacar determinados nomes por algumas razões. Conta pra gente quem é esse cineasta. Exato, Paula. Como você disse muito bem, não é um desejo de florear ou de transformar em folhetim. Nós estamos ilustrando uma reforma, né, que mais do que os bastidores do Plano Real, isso foi uma reforma cultural brasileira, né, da reforma da responsabilidade fiscal, dos conceitos, né, de responsabilidade com a coisa pública, com o dinheiro, a valorização do dinheiro. Esse negócio de desvalorização e de cortar zeros, né, tinha essa mania na gestão monetária no Brasil. Isso era uma coisa muito aviltante culturalmente. Sempre a saída era desvalorizar. Então aí você teve muito mais do que uma reforma monetária e até macroeconômica. Você teve uma reforma cultural em vários desses aspectos. O país, digamos, saiu da adolescência, deixou de ser caloteiro perante a comunidade internacional. Essas demagogias do tipo assim, não, dívida não se paga, porque primeiro vamos matar a fome aqui dentro. Era tudo mentira. Você dava calote e a dívida aumentava, e você perdia a possibilidade de captar mais lá fora e causava mais fome internamente. Isso tudo foi sendo quebrado nessa época, né? E aí eu chamei a atenção para algumas pessoas que ajudaram a sociedade a entender isso. E uma delas foi o cineasta Arnaldo Jabor, já falecido. Ele vinha, enfim, um diretor de cinema, né, que vinha ali na classe artística, talvez com um determinado preconceito contra aquele tipo de reforma, mais alinhado com o que seria, o que representava nessa época o espectro ideológico do PT, e de repente ele percebeu que não, que o que fazia sentido, o que dava resultado, o que melhorava a vida dos brasileiros, esse é o meu mantra. Olha o que melhora a sua vida. Não interessa quem fez, quem deixou de fazer. E o Jabor teve esse insight. Ele foi muito importante nessa época porque ele cunhou algumas expressões imortais. O militante imaginário, né? Ele falava sobre alguns militantes ditos de esquerda, que eram esses que fazem demagogia até hoje contra privatizações, né? São aqueles que defendem, enfim, a sucção, a velha sucção do Estado, né? Ele falava sobre o quanto esses personagens dependiam de uma divisão, né, do bem e do mal, da direita e da esquerda, e ele falava sobre os personagens que tinham um muro de Berlim na alma. Isso aí, Paula e Marcos, foi um período importantíssimo de quebra de preconceitos dentro da política. Se verificou um avanço altamente pragmático na administração pública. Eu sei que é dificílimo trazer esse tipo de ideia, as pessoas ainda hoje teve até uma recaída, né? Estão muito aferradas aí essa ideia, não, mas um lado, outro lado. Ora, mas nós constantemente vemos o que seria um lado virtuoso, né? Eu acabei mesmo de citar esses personagens que fizeram essas reformas pródigas, depois e muito recentemente, fizeram o contrário. Ao mesmo tempo, essas ideias, né? Então o Jabor falava, por exemplo, o Jabor foi morar em São Paulo, carioca, foi morar em São Paulo, ele falava muito do que acontecia no governo do estado de São Paulo do governador Mário Covas. E o governador Mário Covas, nós já mostramos nessa série que tinha também umas ideias um pouco anacrônicas sobre o capitalismo que o Brasil deveria praticar, mas ele se atualizou, como vários outros se atualizaram. E no governo Covas, em São Paulo, houve uma faxina completa desse parasitismo.
dessas companhias que existiam para ser cabide de emprego, né, dessas tomadas de aparelhamento das instituições por partidos, né, especialmente esses partidos ditos de esquerda, o PT à frente. Houve esse saneamento. E estes parasitas, e o exemplo de São Paulo é muito importante, porque nesse episódio a gente está falando muito disso, né, do saneamento das bocarras estaduais, que talvez fossem as maiores do país. O governo Covas, e o Jabor era um artista que falava muito sobre isso, ele foi levando à frente o ideal da meritocracia. É só olhar a história e ver. E ele baniu esses parasitas partidários e falsos sindicalistas durante muito tempo, durante décadas, essa reforma lá. E aí aparecem essas ideias, não, era um acordo entre uma força daqui e uma força de lá para se revezar no poder. Mas que acordo é esse? Né? São Paulo é a vitrine disso. O PT foi banido da administração pública de São Paulo, banido democraticamente, politicamente, né, com avanços institucionais prodigiosos e sentidos até hoje, né, por aquele que, para alguns teóricos, é o seu irmão siamês de troca-troca no poder. Não é bem assim, e, seja como for, nós temos que olhar o que foi feito. Então não adianta você olhar para esse período e dizer assim, não, mas era esse partido do Mário Covas, que eu desconfio, lógico. O PSDB, o Plano Real foi feito quase que apesar do PSDB, mas neste período administrativo teve um grande avanço institucional responsável em São Paulo e no país. E aí, para fechar sobre o Jabor, também o pessoal do álbum de figurinhas não precisa ficar agoniado, não precisa ficar nervoso, porque o próprio Jabor, mais recentemente, fez também um percurso que, infelizmente, vários desses que fizeram bem ao país no passado, fizeram. Resolveu fazer cara de nojo. Para a continuação, estou me referindo ao legado, né? O legado do ministro Paulo Guedes, dessa política econômica tão bem executada num período tão difícil, que todos eles saberiam reconhecer, mas preferiram ir embora para as caricaturas. E o Jabor, infelizmente, né, assim, saudoso, Arnaldo Jabor, grande artista, e foi um comentarista muito importante, mas para o final da vida também caiu nessa tentação de ir para a caricatura e desistir de afirmar o que dá certo. O que dava certo nesse período da história recente era a política macroeconômica do ministro Paulo Guedes, como os indicadores não mentem. Nessa série, Paulo e Marcos, nós estamos trazendo o coração dessas reformas, o coração dessa engenharia que constrói, que não destrói, que não suga, né? Que não é o dia da pendura, que não é justamente a apoteose da sabotagem, como nós estamos chamando o episódio. Agora, 20h21. Vou pedir para a produção exibir novamente o trailer do 9º episódio dessa série documental Brasil que dá certo. Vamos lá. Mesmo com o Plano Real dando certo e a faxina no Estado brasileiro indo de vento em popa, as forças da sabotagem continuavam em ação. A faxina financeira dos estados brasileiros, embora não parecesse, era um dos pontos fundamentais da política econômica. Desenterrar esqueletos milionários, trazer dívidas para a luz do dia e renegociá-las, tudo fazia parte do trabalho insólito de tirar as contas nacionais da clandestinidade, uma vez que não se pode consertar aquilo que não se vê. Estava em andamento uma manobra subterrânea para tirar do Ministério da Fazenda a renegociação das dívidas estaduais. Em agosto de 95, toda a estratégia coordenada por Pedro Parente estava prestes a virar sucata. E para adquirir essa série documental é só entrar em oestcursos.com, então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela, aproveitar esse desconto de 20%, é só inserir o cupom 9º episódio, tudo junto, para você aproveitar esse descontaço aí de 20% na compra
desse curso documental Brasil que dá certo. 9 episódios já estão disponíveis. É uma série com 14 capítulos. Toda semana, às terças-feiras, a gente bate um papo aqui de um episódio e você pode acompanhar sempre conosco aqui depois de Oeste Sem Filtro. Começo me despedindo. Guilherme Fiuza, passou rápido. Obrigada, foi ótimo. Sempre bom te ouvir, Fiuza. Prazer muito grande, Paula, estar com você e com o Marcos, né? Nós já temos essa terça-feira tradicional juntos aqui. E eu queria, Paula, agradecer também especialmente a todos os que já investiram, né? Vou chamar assim, todos os que já investiram na nossa série Brasil que dá certo. A gente modestamente considera que seja um bom investimento. A gente fica muito feliz de ver o grande número, né, de pessoas que têm se interessado e têm adquirido a série. E a gente não tem a menor dúvida de que o nosso ponto de encontro é esse, né? Quer dizer, é com as pessoas que querem a construção, é com as pessoas que querem, acreditam, nunca deixarão de acreditar que o mérito, que o bom senso, que o espírito público existem, sempre existem. Nesse país eles são vigorosos, são pujantes e a questão é chamar por eles. Então nós estamos com esse trabalho procurando chamar por essas características que eu citei, e é um prazer muito grande estar podendo compartilhar com esse público maravilhoso, nessas novas gerações, muita gente jovem, inclusive, a gente percebe. Quero agradecer a Adriana, o comentário lido por você, Paula, muito bacana, muito estimulante, e estamos aqui com essa missão, tentar fazer o Brasil dar certo. É isso aí, Marcos Lins, diretor do projeto, da série documental. Outros projetos também virão, né? Lembrando, né, Marcos, a nossa audiência, que esse é o primeiro projeto do braço de cursos da Revista Oeste. Tem outros saindo do forno logo mais, né, Marcos? Exatamente. A gente tem trabalhado aí já... A gente está fazendo o curso do Fiuza, mas já estamos pensando em novos produtos. Em breve, né, a gente vai anunciar. E quero agradecer, né? É sempre uma honra estar aqui com o Fiuza, estar aqui com você, Paula. Eu me sinto lisonjeado e é isso que o Fiuza falou. Nossa série documental é para que a gente reflita, amadureça politicamente, para que a gente saia desse fla-flu ideológico. Claro que cada um de nós pensa um mundo de uma maneira particular, mas existem algumas coisas que são bem óbvias, que não dá para discutir. Aquilo que dá certo, ele dura, se transforma num legado. E esse legado ele é feito com pessoas, humanos normais, que enfrentam desafios que todos os outros políticos vão também enfrentar. E a gente percebendo como que isso se dá no dia a dia, como isso aconteceu nesses anos, a gente consegue votar melhor, que eu acho que isso é muito importante, a gente amadurece e a gente aprende. Então esse investimento, né, que o Fiuza falou, realmente vale muito a pena. É um aprendizado que você não vai ver em nenhum outro lugar. Só, não é porque eu estou fazendo, não. Eu tive o privilégio, que eu falo, de estar trabalhando. Mas você perceber como isso acontece no dia a dia, nos bastidores, é um privilégio que essa série, que foi escrita e narrada pelo Fiuza, ela traz e resgata essa memória da década de 90 para cá, mas com certeza, a gente fala, ela é muito atual. Então, para quem ainda não comprou, fica a dica, coloca lá 9º episódio, garanta aí 20% de desconto e vem com a gente, né? Porque tem mais 4 episódios pela frente. É isso aí, todas as terças, bate-papo aqui logo depois do Sem Filtro. Aproveite esse desconto de 20%, é só inserir o cupom 9º episódio, tudo junto para você garantir 20% aí nessa série documental de 14 episódios. Logo mais chegaremos ao fim da saga do Plano Real. Muito obrigada para você que está aí nos acompanhando, ficou até aqui conosco. Obrigada pela audiência, pela companhia. Logo mais 8h30 da noite, logo daqui a pouquinho, As Liberais, programa apresentado por mim e pela nossa diretora de redação, Branca Nunes. E eu te espero aqui amanhã a partir das 5h45 da tarde no Oeste Sem Filtro. Uma boa noite.